Amém. Shalom, familiana. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Você está feliz de estar aqui? Amém. A minha pergunta, ela soa um pouco assim clichê, mas de verdade, sabe? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Nós temos alguns costumes, né, de nos reunirmos uma vez por semana, ou algumas vezes, alguns dias na semana, para estarmos na igreja, celebrarmos ao Senhor. E às vezes a gente cai na rotina. Então que hoje nós estejamos aqui, sabe, com o coração, com a mente, com os olhos abertos, fora da rotina. Eu quero te convidar a estar atento àquilo que o Senhor já tem falado, não pelo que eu vou trazer aqui, mas aquilo que Ele já tem falado através da sua palavra, através desse púlpito, desse altar. Amém? Vamos orar. Eu quero te convidar a orar mais uma vez comigo. Amém? Espírito Santo de Deus, nós te louvamos pela tua graça, louvamos, Senhor, pela revelação da tua palavra. Seja o centro das atenções aqui, que toda a atenção seja voltada para o Filho, para o Cordeiro, que toda canção levantada seja para Ti, que todos os olhos estejam voltados para o Senhor agora, Pai. Eu te peço, Senhor, usa a minha vida, usa um homem imperfeito para transmitir, para pregar uma mensagem que é perfeita. Usa, Pai, um homem falho, limitado, para falar de uma mensagem que é perfeita, santa e pura. Em nome de Jesus, que nossos olhos estejam abertos, nossos ouvidos estejam atentos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir que alguém trouxesse um pouco de água aqui para mim, que eu já estou com a boca seca. Não é nervosismo, tá, gente? É o tempo, né, que está mudando já. Amém? Igreja do Senhor, igreja amada, eu queria fazer uma pergunta para nós hoje, que ela tem ecoado, sabe, no meu coração. Ela tem ecoado através de algumas canções, algumas ministrações que nós temos ouvido. E é o seguinte: Cristo é suficiente? Ouça essa pergunta, responda para você mesmo, de acordo com o que você está passando hoje, de acordo com o que você viveu essa semana, de acordo com os últimos anos que nós vivemos. Cristo é suficiente? Nós vamos falar, obrigado. Nós vamos falar sobre algumas coisas aqui hoje que tem a ver com o que nós sentimos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que diz respeito, eu acredito que a mim, o que eu tenho vivido, como o apóstolo orou, é algo que tem realmente queimado no meu coração, me incomodado, e que eu acredito que não é um problema que o Fabrício passa, sabe? É um problema que nós passamos. Existe uma música de Marcelo Cissá e João Manô, Coletivo Candeeiro. João Manô é do Coletivo Candeeiro, lá do Nordeste, Marco Teles. Eles têm, né, aparecido hoje, surgido em algumas canções que são muito poéticas e profundamente teológicas. E essa música especificamente do Marcelo Cissá, que é um mineiro, junto com o João Manô, eles escreveram uma canção baseada num livro que se chama Você é Aquilo que Ama. Você é aquilo que ama. A letra é o seguinte, preste atenção e perceba algumas coisas dessa letra dessa música. Há um silêncio aqui. Faz tempo que não ouço o som da sua voz. Parece que nem sei de onde venho. Disfarço o meu vazio. É sempre a mesma tensão de Deus me dar bem mais do que mereço ter, e ao mesmo tempo menos do que quero.
Preciso calibrar os meus desejos. Há um silêncio aqui. Meus vícios, meus pecados, minha solidão. Parece que nem sei de onde venho. Disfarço o meu vazio. É sempre a mesma tensão. Me sinto tão distante do que eu devo ser, e ao mesmo tempo esbarro nesse ensejo. A narrativa do perdão, tua obra de restauração, tua obra transforma quem eu sou por dentro, domar os sentimentos que não vêm de ti, transborda quem eu sou por dentro e molda os meus afetos e desejos mais profundos. Eu quero te querer ainda mais. Me ensine a te querer ainda. Essa letra, ela fala de uma realidade que você e eu, nós vivemos. Parece que há um descompasso em nós. Parece que essa tensão, ela está todos os dias sobre nós. Ao mesmo tempo que eu percebo que Deus é tão bom comigo, mas parece que aquela bondade ainda não foi suficiente. Parece que eu estou tão distante daquilo que eu quero ser, mas ao mesmo tempo é essa exatamente a grande oportunidade que eu tenho. Esse é o presente. Então há um descompasso, há alguma coisa que falta, ao mesmo tempo que tantas coisas são abundantes para nós. O que me falta? O que é que eu preciso, que pareço nunca estar satisfeito? No livro de Salmos, nós temos 150 capítulos, mas os Salmos eles foram divididos por temas. Nós temos 5 livros no livro de Salmos. E esses 5 livros, eles são um reflexo do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Torá, dos livros que foram escritos. E cada livro desse tem um tema principal, um tema central. Veja, no livro 1 nós temos do Salmo 1 ao 41, que fala do tema o homem bem-aventurado. O segundo livro é chamado o livro de Israel, que retrata o seu povo, que vai do 42 ao 72. O terceiro livro vai do 73 ao Salmo 89, que chama Levítico, que fala como um tema principal o santuário. O quarto livro, que vai do 90 ao 106, se chama Números, e ele fala do Deus eterno. O quinto livro, que vai do 107 até o Salmo 150, se chama Deuteronômio, que ele representa como um tema principal louvor a Deus pela libertação. Então, nós vamos ler um salmo agora que está no primeiro livro. Do Salmo 1 ao 41, retrata do homem bem-aventurado. Então nós vamos para o Salmo 39. Eu quero te convidar a abrir comigo aí. Salmos de número 39, a partir do versículo 4. Amém? Você encontrou? Salmo 39, verso 4, diz assim: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. O verso 5: eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. A primeira coisa que eu aprendo com esse trecho, essa palavra, nós podemos perceber que há um vazio, não é verdade? Há um vazio aqui retratado pelo salmista, que faz parte da natureza humana. E a palavra já afirma, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Isso acaba sendo
paradoxal, mas não é contraditório. O homem é totalmente vazio. Como uma coisa pode ser vazio na sua totalidade? É como se ele fosse cheio de um vácuo. É por isso que essa palavra nós temos ouvido, o apóstolo tem repetido várias vezes. Ela é vacuidade, é um vazio, o vácuo que preenche o ser humano. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma palavrinha que está aí no final dessa estrofe. Na sua Bíblia está escrito aí, Selá. Está escrito aí. Esse Selá, a origem dessa palavra, ela é debatida. Não se tem ainda um consenso apenas. Mas alguns estudiosos sugerem que possa estar relacionado a uma palavra hebraica que significa aumentar o volume ou elevar a voz. Enquanto que outros associam a um termo musical, que significa pausa ou interlúdio. Esse salmo ele foi escrito por Davi, mas para ser cantado. Ele foi escrito para Jedutum, era um dos grandes regentes de corais ali, de Davi. Jedutum, Asaf, Emã. Então eram ali levitas, que tinham a responsabilidade de conduzir um coral, preparar aquele coro para cantar essas poesias que eram compostas por Davi. Mas um termo musical é esse. Musicalmente falando, Selá é uma pausa, um interlúdio. Aqui é como se Davi escrevesse algo para ser cantado, narrado, mas é uma indicação musical. Se isso aqui fosse uma partitura, uma cifra, seria um símbolo que significa: aqui as vozes se calam, aqui o canto para, e entra um momento de reflexão. Musicalmente os instrumentos continuam tocando, mas é um tempo para que as vozes caladas haja uma reflexão sobre aquilo que foi cantado. Vamos ficar com esse conceito por enquanto, tomando como pausa. Essa pausa, ela serve para nós refletirmos. E se nós refletirmos nesse texto, no que nós podemos refletir, pensar? Na limitação do homem. Nós acabamos de ler, nós podemos refletir sobre a brevidade da vida, sobre a vida do homem, sobre a vida em si. João 5:26. O Senhor Jesus, ele fala o seguinte: o Pai tem vida em si mesmo. Se a gente for focar no que está diante de nós essa palavra, o que está na cara agora é o que? Vazio, é um homem que é limitado, é um homem que é falho. Mas a gente pode ir um pouco mais fundo. Quando a gente lê essa parte C aqui do verso 5, de que na verdade todo homem, por mais forte que esteja, é totalmente vaidade. A gente volta um pouco. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Aqui o salmista está comparando a própria vida a algo, comparando a limitação da própria vida a algo ou a alguém. E esse alguém é esse que Jesus cita: o Pai. O Pai tem vida em si mesmo. Então, antes da gente pensar ou refletir sobre a limitação do homem, a gente esbarra em algo que veio antes da limitação do homem. Antes do homem ser falho e limitado, já havia um Deus que tem vida em si mesmo. O Senhor disse isso a respeito do Pai. É característico dos ensinamentos de Jesus que ele condense em uma sentença tão curta uma verdade tão elevada que vai transcender todo o pensamento humano. Deus disse o Senhor, é autossuficiente. Ele é aquilo que é em si próprio, no perfeito sentido destas palavras. Quando Jesus fala, o Pai tem vida em si mesmo, Ele está dizendo, Deus é aquilo que é em si próprio, no perfeito sentido destas palavras. O que quer que Deus seja e o que quer que Ele é, e tudo que Ele é,
Ele é por si só. Toda a vida está em Deus e vem de Deus. Da mais baixa e mais limitada, inconsciente vida, até a vida mais altamente consciente e inteligente de um serafim, por exemplo. Toda vida vem de Deus. Nenhuma criatura possui vida por si própria. A vida é um dom de Deus. Amém? Você concorda? A vida é um dom de Deus. Agora, a vida de Deus, ao contrário, não foi recebida de ninguém. Se existisse um ser de quem Deus pudesse receber o dom da vida, esse ser é que seria Deus. Na verdade, qualquer outro dom, a vida, ou a bondade, ou o amor, ou qualquer coisa que Deus recebesse de alguém, ou de outro ser, esse ser é que seria Deus, porque essa é a junção de tudo que Deus é, completo em si. Uma das características de Deus é que Ele é completo em si próprio. Uma forma muito limitada, elementar, mas correta de pensar em como Deus é como aquele que contém todas as coisas, que dá tudo o que existe, mas nada tem a receber, exceto aquilo que Ele tenha dado em primeiro lugar. Admitir a existência de necessidade em Deus é admitir uma incompletude no ser divino. Necessidade é uma palavra de criatura, e ela não pode ser aplicada ao Criador. Deus, Ele mantém um relacionamento voluntário com a criação, com as suas criaturas, mas nenhuma relação de necessidade com qualquer coisa que esteja fora de si. A relação de Deus com a sua criação é voluntária, mas nenhuma relação de necessidade. O seu interesse nas suas criaturas vem do seu bel prazer, não de algo que essas criaturas elas possam fornecer a esse Deus, ou de alguma completude que elas possam oferecer a Ele, aquele que já é completo em si próprio. Quando Jesus fala que o Pai tem vida em si mesmo, Ele está sendo extremamente profundo. Por isso que todas essas verdades que estão vindo para nós, está dentro dessa simples frase que o Filho diz a respeito do Pai: tem vida em si próprio. Mais uma vez, a gente pode inverter o raciocínio, para a gente tentar compreender alguma coisa que seja singular aqui, sabe? Que é verdadeiro, nesse caso, e nenhum outro mais. A nossa maneira de pensar aceita a ideia de necessidades por parte das coisas que foram criadas, por parte de tudo que nós vemos e que nós interagimos. Nós aceitamos o conceito de necessidade. Por exemplo, tudo que respira precisa de ar. Todo organismo precisa de alimento, de água, de ar. E se nós tirássemos, se fosse tirado a água, o ar da terra, a vida seria instantaneamente extinta. Então nós podemos elaborar aqui uma afirmação, um axioma: para manter-se viva, toda criatura necessita de alguma outra coisa que tenha sido criada, e todas as coisas necessitam de Deus. Para manter-se viva, toda criatura necessita de alguma coisa que foi criada, e todas as coisas necessitam de Deus. Deus é o único para quem nada é necessário. Deus é o único que nada precisa, que de ninguém necessita. Um rio, ele é ampliado pelos seus tributários. Mas me responda, que tributário poderia ampliar aquele por meio do qual vieram todas as coisas, e cuja infinitude toda a criação deve à existência? Frederick Faber, ele diz o seguinte: ó oceano insondável, toda a vida vem de ti,
e tua vida é tua abençoada unidade. A questão sobre por que Deus criou o universo, ela continua a incomodar todos nós. Por que Deus criou o universo? Continua incomodando os pensadores, continua incomodando o ser humano, desde que o ser humano se aventurou a fazer esse tipo de questionamento. Mas se nós não temos como respondê-la, ao menos saber que Ele não trouxe nada à existência para atender alguma necessidade pessoal, é importante nós sabermos. Deus não criou nada para atender uma necessidade pessoal. Igual um homem que constrói um abrigo para se proteger da chuva, um homem que ara um campo, que planta a semente, que rega e fabrica ali uma colheita para ele se alimentar e se sustentar e escapar da fome. Todas as nossas ações, elas são baseadas em uma necessidade nossa. Deus não. O calo do pensamento humano, do racionalismo humano, é que não consegue responder, porque um Deus autossuficiente, um Deus completo em si mesmo, decide criar um universo, se não é por uma necessidade própria. Para quê? Por quê? Para quem? Se o exemplo que nós temos é esse. A palavra necessário é inteiramente estranha para Deus. Necessidade é estranho para Deus. Sendo o ser supremo, Ele é impossível que Ele seja mais elevado. Nada está acima dele, nada está além dele. Qualquer movimento em direção ao Altíssimo significa elevação da criação. Qualquer movimento para longe dele, declínio. Ele mantém a sua posição por si só, sem necessitar de autorização. Assim como ninguém pode promovê-lo, também ninguém pode rebaixá-lo. Está escrito lá em Hebreus 1:8: Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Mas me responda, de que forma poderia Deus ser levantado ou suportado pelas coisas que Ele mesmo sustenta? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse pensamento aqui, uma alegoria que A.W. Tozer ele traz: se todos os seres humanos ficassem cegos, repentinamente, o sol e a lua e as estrelas continuariam a brilhar, porque eles nada devem aos bilhões que se beneficiam do seu brilho e da sua luz. Da mesma forma, meus irmãos, se todos os seres humanos se tornassem ateus, isto em nada afetaria a Deus. Ele diz, Tozer, a fé em Deus nada acrescenta na sua perfeição. Duvidar dele, nada lhe tira. A fé em Deus nada acrescenta na sua perfeição, e duvidar dele, nada lhe tira. O Deus Todo-Poderoso, exatamente por ser todo-poderoso, não precisa de apoio. A imagem de um Deus nervoso e conciliador, tentando agradar aos homens para ganhar o seu favor, ela não é nada agradável. Mas, infelizmente, é essa muitas vezes a imagem que tem sido pregada, de um Deus que está, tendemos a acreditar de que nós prestamos um favor, crendo nesse Deus, de que Ele nos deve algo, porque nós temos crido. Olha só, Deus, há milênios o ser humano crê em Ti, não é hora de perceber que nos deve algo? A verdade é que Deus não precisa de nós. A nossa existência em nada acrescenta para Deus, e Ele não seria menor se nós não existíssemos. A nossa própria existência é resultado do livre
arbítrio de Deus, sem nenhum merecimento nosso, sem nenhuma necessidade dele. Agora, a nossa arrogância torna difícil nós aceitarmos que Deus não precisa da nossa ajuda. Nós temos crido, sabe? Nós ouvimos muitas vezes essa palavra que é perfeita, pura, ela é distorcida para nos fazer acreditar numa imagem de um pai ocupado, benevolente, correndo para lá e para cá para abençoar as suas criaturas, um Deus que já está velhinho, de barba branca, cabelos brancos, ocupado, atarefado, um orador, hoje, com boas palavras, com bons argumentos, facilmente tem convencido muitos de nós, com apelos emocionados que nos faz sentir pena do Deus que tem tentado com todas as forças e falhado em resgatar o seu povo pela falta de apoio. Nós temos ouvido hoje, igreja, de que o ponto fraco de Deus é Jesus, e o ponto fraco de Jesus é você. Isso é um pouco contraditório com tanta autossuficiência que essa palavra retrata sobre Deus. Entenda, o trono de Deus, ele não está sob ataque. Ele é completo em si. Deus não está, rodeado de seus arcanjos, temendo que em qualquer momento alguém vai saquear o céu e ele vai perder o seu poder. O céu não está sob ataque. Ele é completo. Entenda, a história cristã tem a ver com Deus e com o homem, mas o foco principal é Deus e não o homem. A única coisa que torna o homem relevante nessa história é exatamente ter sido criado à imagem desse Deus. Ele nada é por si só. Esse homem nada é por si só. Mas Ele decide nos criar sem qualquer contribuição que nós pudéssemos oferecer a Ele. Ele decide nos criar. Ele cria uma imagem e semelhança sua. Mas parece, meus irmãos, que essa imagem e semelhança, ela tem algumas imperfeições. Parece que tem alguns borrados, alguns defeitos. Quando eu olho para esse Deus tão completo, sublime, pleno, autossuficiente, não coberto de uma autossuficiência falha como a nossa é, mas perfeita, eterna, pura, eu não me reconheço. Eu não me reconheço como essa imagem e semelhança dele. O que há em mim de mais evidente é exatamente a imperfeição. O que há em nós de mais evidente em nós é a falta, é o vácuo, é a ausência. Por isso os poetas escreveram: há um silêncio aqui. Esmagados por essa autossuficiência de Deus. Entenda onde nós estamos agora. Você já acordou pela manhã assim? Imagina um melhor dia para você. Talvez seja domingo, sábado pela manhã, um dia que está você e a sua família, um dia que você acorda tarde, descansado, dormiu bem, e você olha para o lado, tem a sua esposa ali, o seu cônjuge, seu marido, você vê seus filhos, e você se sente tão feliz, profundamente feliz, mas ao mesmo tempo, você olha para dentro de si e percebe
Por quê? Porque ainda não é tudo. Porque parece que eu ainda quero alguma coisa a mais. Parece que não é isso. Eu me sinto muito feliz. Eu me sinto completamente feliz, talvez. Mas falta ainda alguma coisa. Falta algo. O que é que ainda me falta? Que eu não me sinto completo? Nesse verso 4. Leia aí comigo novamente, do Salmos 39, verso 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Como Deus, que é completamente satisfeito em si, cria um ser cuja constante é a própria insatisfação. O Senhor Jesus, quando Ele nos lembra, lá em Mateus 6,33, Ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Todo mundo conhece essa palavra, amém? Muitas vezes nós invertemos ou avançamos, nós extrapolamos a interpretação dessa palavra, que o próprio Jesus limitou ela. Nunca mais, igreja, por favor, repita isso. Meu amigo, meu irmão, busque o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Não é. O Senhor, Ele não está falando de todas as coisas. Ele está falando de 3 coisas especificamente: comida, bebida e roupa. Mas o Filho de Deus fala coisas tão intensas, tão profundas, mas Ele vai falar sobre 3 coisas tão simples. Eu quero perguntar para você aqui hoje: quem aqui não está com um pouco de água, de alimento no estômago e está vestido aqui hoje? 3 coisas que são muito simples para ser considerado por Jesus, mas na verdade o que Ele está dizendo é que toda a nossa corrida está atrás de comida, bebida e roupa. Todo o nosso trabalho, meus irmãos. Agora, pensa em você, pensa na sua vida, no seu esforço, em quem você é hoje, o que você conquistou e construiu para ser quem é até hoje. Todo o seu esforço, todo o seu trabalho, todo o seu investimento, os seus estudos, as suas aprovações, tudo que nós fazemos nessa vida é atrás simplesmente do que comer, do que beber e do que vestir. Mesmo que Jesus na sua palavra já tenha garantido isso a nós, sem nós precisarmos buscar. Esses dias nós temos sido ensinados pelo Senhor. E eu acho que não é só comigo, que Ele tem uma forma de ensinar que é um pouco desconfortável. Uma forma, sabe, de ensinar que é um pouco desagradável. Acontece, igreja, que nessa reunião que o apóstolo ouviu esse palavrão do Fabrício Borges, foi um chá de casa nova que nós recebemos de presente. De muitos de vocês da igreja, muitos que não estavam ali contribuíram. Eu, Jaque, Timóteo, a gente está agora atualmente no nosso apartamento, nossa casa própria. E nós temos celebrado ao Senhor, sabe? Louvado a Ele pelas conquistas. E Ele me fez lembrar, enquanto eu preparava essa palavra, do seguinte: eu lembro quando eu saí, a gente sai, né, daquela categoria do sair de estudante para desempregado. Você passa a fazer parte de nova parcela, né, do censo. Você sai de ser estudante para ser desempregado. E de desempregado o Senhor me concedeu que eu estivesse empregado, CLT. E quando eu estava nesse lugar, tudo que eu fazia, todo o algoritmo que está aqui nesse celular, na época, era Gran Curso, estratégia, era sapiência, era todo tipo de cursinho, sabe, preparatório, era professores do YouTube, de várias matérias. E o Senhor foi me lembrando, lembra dessa fase.
Ano passado, 2023, eu fui aprovado no concurso da educação, estou trabalhando na educação do estado e estou estável. E o Senhor nos concedeu essa bênção. Estou aprovado, agora vamos então procurar uma casa para a gente, vamos. E tudo que tinha no algoritmo do meu celular, pessoal, era apartamento, casa, era financiamento, como financiar uma casa própria, um apartamento pela minha casa, minha vida, pela Caixa. Procurei corretores aqui da igreja, me ajudaram, amigos, tudo que eu ia atrás. Meus olhos estavam em comprar uma casa. E o Senhor, com muita graça, nos deu uma casa. Conquistamos, estamos na nossa casa própria. Mas para a gente comprar a nossa casa própria, a gente teve que vender o nosso carro. E quando a gente vende o nosso carro, a gente começa a andar a pé, de Uber para lá e para cá. E eu andava de bicicleta, peguei a bike do Bruno emprestada, e andando, indo para o trabalho, voltando. Agora é a situação atual, pessoal, né? No meu Instagram, na OLX, eu baixei Web Motors para poder procurar carro à venda. Pessoal, tudo que está aqui é carro para comprar. Recentemente, o pastor Francinaldo e a pastora Márcia nos abençoaram grandemente, nos emprestaram a moto deles. A moto que eles viveram muitos desafios e conquistas. Agora nós estamos fazendo parte dessa história. Mas eu entrei lá no condomínio à noite, já que eu acho que não percebeu, assim, eu meneando a cabeça assim, ó, na hora que o Senhor me falou isso. O que me capturou, o que me atravessou. Por onde eu passava pela rua, eu via modelos de carro e que preço que estava, e FIP e todas as coisas. E o Senhor me lembrou de algo. A minha necessidade tem guiado o meu olhar. A minha necessidade tem guiado o meu olhar para as coisas nesse mundo. E o que ele diz é o seguinte: se eu digo, através do que ele me revelou, se meus olhos buscam aquilo que eu desejo, meus olhos nunca estarão em Cristo, enquanto ele não fizer falta para mim. Porque eu procuro nas rotatórias, nas redes sociais, em todo lugar, um carro, porque é exatamente o carro que me faz falta, é exatamente o conforto que eu procuro. Eu tenho procurado, e o algoritmo gosta disso, e as redes sociais, e os colegas, e as postagens gostam demais disso. Mas se o meu olhar estiver naquilo que eu desejo, meu olhar nunca vai estar em Cristo, porque eu não sinto falta de Cristo. Eu não tenho sentido falta dele. Cristo nos faz falta. Se Cristo não viesse aqui hoje, nós perceberíamos. O meu olhar tem sido guiado pelas necessidades, mas o que o Evangelho fala para nós é que não há uma satisfação para a nossa necessidade nessa terra. O Evangelho, a primeira coisa que ele escancara para nós há um anseio no meu coração. Há um anseio, um desejo, uma falta que nada nesse mundo vai suprir. Nós já nascemos com essa falta. É a vacuidade que nos acompanha desde o ventre. Parece que não há uma saída para nós. Mas após esse selar, esse momento que o salmista nos convida a refletirmos sobre o que lemos, o que cantamos, o homem é totalmente vaidade. O homem cai em si e percebe. Em Salmos 39, no verso 6, eu quero me adiantar para não demorar muito. Ele diz o seguinte: na verdade todo homem anda numa vã aparência. Na verdade em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará.
A verdade é que parece que nos falta, igreja, esperança. Parece que sendo comprimido por essa autossuficiência desse Deus, percebendo agora o quanto eu sou limitado e insatisfeito, eu me vejo sem conexão. Parece que falta uma esperança para nós. A esperança, ela é uma das virtudes que nos fazem olhar para frente, que nos fazem olhar adiante, que nos lança o olhar para o futuro, para a eternidade. Muitos cristãos, John Piper, ele vai escrever que David Brainerd, John Bunyan, muitos homens que pregaram o evangelho a cavalo, sofrendo de tuberculose, sofrendo de depressões profundas, esses homens, eles tinham exatamente o seu coração e o seu olhar no porvir, na vida vindoura. E C.S. Lewis, ele diz: os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no porvir. Pensar no porvir, pensar no que virá depois, pensar no céu para nós, igreja, é difícil. Pensar no céu é muito difícil para nós, porque nós somos ensinados desde a infância a pensar, a conviver, a conquistar, a elaborar, a construir coisas nesta terra. E o segundo problema é que quando nós desejamos o céu, nós não sabemos. À medida que nós vivemos, nós percebemos que por mais que nós conquistemos as coisas, elas não nos satisfazem por completo. Parece que elas prometem uma satisfação e no final não cumprem. A gente desperta o desejo quando nos apaixonamos pela primeira vez, quando nós pensamos em morar em um país diferente, quando nós pretendemos aprender algo que nos empolga muito. Mas são desejos que nenhum casamento, nenhuma viagem, nenhuma carreira vai realmente suprir esse nosso desejo. Pensa na melhor das opções. Você pode dizer: tá, Fabrício, mas é fácil eu estar insatisfeito com um casamento que ele não deu certo, tudo estava dando errado, é fácil eu estar insatisfeito com isso. Mas não use esse exemplo. Use o exemplo de que o casamento é perfeito, de que a sua viagem foi dos sonhos e de que você presta aí a profissão dos seus sonhos, e está tudo bem. Ainda assim, você não vai estar 100% satisfeito. O C.S. Lewis, ele coloca 3 formas de encarar essa falta. Nós, quando percebemos essa nossa falta, um primeiro grupo é o grupo dos tolos. São aqueles que colocam a culpa na coisa em si. Se esse casamento não deu certo, é o próximo que vai dar. Se essa viagem foi desconfortável, é porque eu tinha que ter viajado para outro lugar. Lá vai dar certo, lá eu vou estar satisfeito. Então, se essa minha profissão não está rendendo muito, a próxima vai dar certo e eu mudo. É simples. Agora, a maioria de gente entediada, rica e descontente desse mundo está nesse grupo. O segundo grupo são dos sensatos, aqueles que percebem que não, isso é coisa de jovem, sabe? A juventude é que tem esses sonhos mesmo, de ser realizado, de alcançar o tesouro no final do arco-íris. Eu me contento aqui com o que eu tenho agora. Esse é o lugar mais confortável, se nós não nascêssemos para viver eternamente. O terceiro e último grupo são dos cristãos. A forma contraditória dos cristãos verem essa falta dentro de nós é a seguinte: todas as criaturas, elas nascem com um desejo, e todo desejo, então, ele nasceu para ser satisfeito. Se o bebê sente fome, então existe o alimento. Se o pato, ele deseja nadar, existe a água. E é assim que funcionam as coisas. O cristão, ele vai começando a entender essa natureza. A frase, então, mais conhecida do C.S. Lewis, ele resume isso: ao descobrir em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para outro mundo. Quando eu percebo isso, então eu posso achar, então, se eu não sou para esse mundo, nenhum dos meus desejos serão satisfeitos, então o universo é uma farsa.
então tudo perde o sentido. Não, o universo não é uma farsa. Provavelmente os prazeres dessa terra é que nunca tiveram a intenção de nos satisfazer. Os desejos dessa vida são exatamente ecos, são exatamente arquétipos de um desejo maior que nós temos. Agora eu quero finalizar. Me desculpe, igreja, sabe? Não por ter nos pressionado com essa autossuficiência de Deus, não porque nós fomos agora soterrados pela nossa insuficiência, mas porque a gente fica ansioso, que ora, parece que não vai ter solução, parece que não tem saída então para nós. É exatamente isso. Eu não quero que você saia daqui hoje dizendo: amanhã, então segunda-feira, eu vou tomar uma posição, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, nós vamos sair daqui dessa noite, não é querendo fazer nada amanhã, é sim entendendo que condição nós estamos, condição de total suficiência, dependência na suficiência de Cristo. Agora é que eu chego no Cristo. Me perdoe pela demora, de verdade, porque quando eu falei, eu quero convidar o louvor, por favor. Quando a gente percebe que esse livro de Salmos, o primeiro livro, do Salmo 1 ao 41, fala um tema principal. Quantos lembram? O homem bem-aventurado. Agora, para nós, se nós lembrarmos que todas as escrituras apontam para Cristo, falam sobre Ele, eu quero te dizer que Ele é o homem bem-aventurado do Salmo 1, aquele que é plantado, sabe, junto às ribeiras das águas, aquele que ouve o ensinamento do Pai. Ele é o rei do Salmo 2, Ele é a ovelha obediente, Ele também é o pastor do Salmo 23, Ele é o rei da glória, descrito no Salmo 24. Cristo é o homem sem iniquidade do Salmo 32. Cristo é o homem ferido, limitado, esmagado nesse Salmo 39. Igreja, eu não sei se isso queima o seu coração, mas quando a gente fala, há um descompasso, parece que essa letra não combina comigo. Imagina, é como se ela realmente fosse composta para ser cantada por outra voz. Quando o Fabrício canta isso aqui, ele está exatamente perdido, afundado na própria vaidade. Mas lembra de outro conceito que o Selá nos indica. Refletimos, mas agora há uma modulação na música. A canção agora ela sobe de tom, para que o que vai ser cantado após ganhe um significado com evidência. Agora imagina a voz do Cordeiro Santo, imagina a voz do Filho de Deus, aquele que é ligado e suficiente para esse Deus que é autossuficiente, aquele que veio e habitou com essa geração que está insatisfeita o tempo todo. Imagina isso ser cantado por Ele, o Cordeiro. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. Esse Deus perfeito e autossuficiente reduz a sua vida a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Cristo reconhecendo a própria insuficiência na sua natureza carnal, no nosso lugar. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, está vazio. É a melhor coisa para ouvirmos de Jesus. Nós estamos vazios sem Ele. Por trás de toda demanda, igreja, toda demanda que você tem, todo desejo, toda vontade de se realizar, ela nunca vai ser satisfeita nessa terra. Tira os seus olhos de carros, tira os seus olhos de cursos, tira os seus olhos de aprovações, de concursos. Igreja, tira os olhos dessas coisas, foque os seus olhos naquele que é a satisfação completa. Cristo é a satisfação das nossas almas. Ele é o anseio da nossa alma, é por Cristo. Só Cristo tem satisfação completa. Apenas Cristo se faz aceitável diante de um Deus a quem ninguém acrescenta nada.
Em Cristo estão todas as respostas aos anseios do homem. Tem sido difícil para nós, porque é mais difícil, é mais fácil crer na existência de Deus do que crer no seu amor. Nós tendemos a querer as respostas nas coisas desse mundo, porque nós não cremos que Ele nos amou. É mais fácil nós discutirmos teologia para provar a existência de Deus, do que nós simplesmente nos rendermos a um amor que se entregou por nós. John Piper vai falar novamente: Deus, Ele é mais glorificado no homem quando este homem está mais satisfeito nele. Eu te pergunto, igreja, você quer glorificar o Senhor? Você quer glorificar o Senhor? Esteja satisfeito nele. Esteja com o coração satisfeito nele. O problema não é que o homem busca prazer. Nunca foi. O nosso problema nunca é buscar prazer. O problema é que nos satisfazemos com pouco prazer. O prazer que esse mundo traz. O problema é que a nossa satisfação, ela está num crivo muito baixo. Por isso que o Senhor, na sua bondade eterna, Ele decide colocar no homem um desejo pela eternidade. Ele decide colocar em nós uma fome que nunca seríamos saciados. Ele decide colocar em nós como um selo que nos guarda, um selo que nos protege, um selo que nos manteria até o dia do nosso encontro com Ele. Uma fome, um desejo insaciável. Ah, Jesus. Eu amo a passagem de 1 Coríntios 13, o final, quando há uma narração, uma narrativa sobre o amor. No final essa palavra vai falar que restam a fé, a esperança e o amor. E que hoje a nossa realidade é: em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, mas chegará um dia que, quando vier o que é perfeito, aquilo que é imperfeito será aniquilado. Quando vier, igreja, a satisfação perfeita, os prazeres desse mundo serão aniquilados. Fique de pé no seu lugar. Nós podemos nessa noite sair daqui não convencidos. A minha oração é que o Senhor tire toda palavra da nossa mente, do nosso intelecto, todo o conteúdo que pode ter sido colocado diante de nós hoje, e que desça ao coração, sabe? Que nós sejamos hoje convencidos de que há um prazer eterno, há uma satisfação eterna que nada nesse mundo vai satisfazer em nós. Cristo é a satisfação eterna. Nós cantamos hoje: ah, como eu espero esse dia em que eu verei a face do meu amado. Ah, como eu espero o dia em que a alegria será completa. Não vai ser uma alegria que dura algumas horas no culto, não vai ser uma alegria limitada, vai ser completa. A primeira coisa que o Evangelho me ensina é: há um anseio no meu coração. A segunda é: nenhum prazer desse mundo vai satisfazer esse desejo, mas cada gota da glória de Deus revelada nesse tempo é infinitamente maior do que todo o prazer que a terra possa dar a nós. Igreja, o convite do Senhor para nós hoje é: vamos contemplá-lo, vamos contemplar a Ele. Se os nossos olhos estiverem nele, sabe, essas gotas de glória dele vão dando satisfação em nós, vão tirando o sabor, vão tirando o gosto das coisas desse mundo. Essa é a graça revelada a nós. Somos insatisfeitos, Senhor. Espírito Santo, a minha oração nessa noite, Pai, é que queime no nosso coração um desejo pelo dia em que te encontraremos face a face.
o desejo, o anseio de te encontrar no dia do Senhor, de que os nossos olhos, Pai, percam um brilho para as coisas desse mundo, percam um brilho para as coisas dessa terra, porque houve um Cordeiro, porque houve um sacrifício perfeito, houve sim um sacrifício suficiente para esse Deus que é completo em si. Ele me conecta, Ele trouxe de novo o acesso da minha alma caída a esse Deus que é perfeito em satisfação. Como espero esse dia, Jesus. Vamos adorar a Ele.